Fala aí galera, professor Tomás na área aí com um vídeo de Python e hoje a gente vai falar de getter e setter dentro das classes, tá? Vamos botar um exemplo aqui, vamos criar uma classe chamada pessoa e essa classe vai ter um método de inicialização aqui, né? O constructor dessa classe, eu vou ter dois dados nessa classe, que seria o nome e o CPF dessa pessoa, beleza? Então eu vou nesse constructor, eu vou armazenar esse nome na variável nome e esse CPF na variável CPF da classe, beleza? Lembrando aqui que esse nome aqui é o self, que ele é da classe, e esse nome aqui é o que eu estou passando aqui como parâmetro na construção da classe, quando eu for instanciar o objeto. Uma vez que eu defino a classe dessa forma, eu já posso usar esses parâmetros aqui, acessar eles, pegar e alterar esses parâmetros. Vamos rodar essa classe aqui e vamos já criar um novo código para eu acessar isso aqui. Por exemplo, vou instanciar uma pessoa, que vai ser um pessoa... Opa! Faltou o que? O dois pontos, né? Eu estava falando isso aqui com um aluno meu, que sempre quando a gente coloca algo dentro de algum bloco do Python, a gente tem que fazer o recuo e aqui na frente vai ter sempre os dois pontos, tá? Aqui, e se eu botar um if, por exemplo, um while, eu sempre vou ter os dois pontos antes do recuo aqui, para indicar que eu tenho conteúdo dentro desse bloco aqui. Então vamos lá, vou rodar de novo porque faltou dois pontos. Pessoa, vamos instanciar essa pessoa aqui com um nome, Zezinho e um CPF 11222333445. Pronto, eu instanciei essa pessoa aqui. Esse objeto pessoa agora, com P minúsculo, ele tem os dois parâmetros CPF e nome que eu posso acessar diretamente. Por exemplo, print pessoa nome, ele vai me retornar o nome, da mesma forma que eu posso fazer com CPF. E eu posso alterar, por exemplo, diretamente aqui, isso aqui eu estou fazendo um get, né? E eu posso fazer o que? Pessoa.cpe ou nome vai receber, vamos trocar o nome dele para Luizinho. E vamos imprimir de novo pessoa nome e eu vou ver que eu consigo alterar. Então eu fiz um get para pegar esse valor do objeto e fiz um set, fiz um get e fiz um set para alterar esse valor lá dentro da classe. Python a gente pode fazer isso direto e é até recomendado a gente fazer isso direto, beleza? Só que às vezes eu preciso fazer algumas operações com essas variáveis, ou na hora de eu guardar, ou na hora de eu devolver aqui para eu poder receber esses valores. Imagina que, por exemplo, quando eu imprimisse o CPF aqui, eu quisesse que ele imprimisse o CPF com os pontos aqui, ó, 1.222.333-45, por exemplo, apesar de eu ter entrado ele só na forma numérica, beleza? A ideia inicial seria criar algumas funções, por exemplo, um get CPF aqui na minha classe, né? Eu poderia fazer um set CPF, get CPF, onde esse get CPF eu vou passar a própria classe lá para dentro, né, o próprio objeto, para eu poder pegar, acessar as variáveis dele aqui dentro. Então, ele vai retornar aqui, vamos só mostrar que vai funcionar, um self.cpf. Olha, eu esquecendo dois pontos de novo aqui, olha só. Vamos recarregar essa parte do código e vamos colocar aqui, então, print pessoa.get CPF. E a gente tem o nosso CPF, não é tão direto quanto botar o nome da variável ali, mas a gente consegue recuperar essa informação aqui. O interessante é que eu posso fazer operações
com esse código, beleza? Vamos olhar isso aí então. Olha só, vamos supor que eu quero retornar esse CPF como 11.222.333-45. O que eu vou fazer? Aqui eu vou retornar, vamos botar isso numa variável só para ficar mais legível, né? Eu vou retornar um F, que é um F-string, né? A gente tem um vídeo de F-string aí, vou deixar ele na descrição aqui. E vou formatar esse CPF aqui, olha só. Self.cpf de 0 a 3, certo? Os 3 primeiros caracteres, aqui é o 0, 1 e o 2, beleza? Ponto. A próxima variável vai ser o self.cpf de 3 a 6, porque começa no caractere 3, que ele não apareceu aqui, que aqui pegou de 0 a 2. E a próxima variável é o self.cpf de 6, né? Então, de 6 até 9, 6, 7, 8. Aí vai aparecer um tracinho e os dois últimos caracteres aqui, self.cpf de 9 e 10. Então, seria 9 a 11 aqui. Pronto. E eu vou retornar essa variável CPF. Eu poderia botar essa F-string direto aqui, mas só para ficar fácil de eu enxergar isso aqui. Vamos recarregar, vamos rodar isso novamente. Pronto, olha só. Então, sempre que eu quiser manipular essas minhas propriedades na hora de sair aqui da classe, é interessante eu ter getter e setter, tá? Eu poderia ter também um def7 CPF, onde eu passaria o CPF aqui para dentro. E dependendo do CPF que eu passasse, eu queria sempre armazenar esse CPF na forma de números, né? Se o cara passar com pontos ou se o cara passar com traços, ele vai tirar esses pontos, ele vai tirar esses traços e vai me retornar sempre na forma de somente números. Como é que eu faria isso? Eu vou pegar esse CPF que eu inseri aqui e vou usar o método, que isso aqui é um string, né? Eu vou usar o método replace. O método replace, eu consigo trocar alguma coisa da string por outra coisa. Então, vou procurar pontos e trocar esse ponto por nada, ou seja, tirar esse ponto. E também vou procurar por tracinho e tirar esse tracinho e trocar por nada. Então aqui, se quando eu tentar entrar com CPF, eu vou fazer o seguinte, pessoa.cpf recebe, recebe não, mentira, porque agora é um método, né? Pessoa.setCPF e eu vou passar o CPF na forma de 222.333.444-55, ou melhor, traço 55 não, 55, e vou rodar essa parte aqui que eu não lembro se eu rodei, vou rodar aqui embaixo e eu tenho um novo CPF aqui. E se eu entrar com o CPF dessa forma aqui, ele também vai armazenar na forma numérica e depois vai acrescentar os traços para mim. Então, olha só, de qualquer forma que eu entre o CPF aqui, lá dentro do meu objeto está sendo armazenado dessa forma, beleza? E na hora de mostrar, ele está colocando os pontos e os traços independentes se eu coloco aqui ou não. Mas isso aqui já não fica tão legal, né? Porque eu estou usando uma função set, uma função get, e aqui eu tenho que botar o set, eu tenho que botar o get. Era mais legal quando eu chegava direto e colocava assim, CPF igual a isso aqui. E aqui eu simplesmente colocava CPF. Beleza? Seria a função sem o get e sem o set, assim, acessando diretamente os parâmetros aqui. E como é que eu faço isso para fazer essas operações aqui no Python, botando ainda dessa forma aqui?
beleza? Eu vou usar decorators para fazer isso aí. Eu tenho alguns decorators, tanto para o get quanto para o set. Vamos pegar o get aqui, vamos colocar ele aqui em cima e vamos colocar somente CPF, certo? Só que eu vou colocar um decorator. Decorator é esses caras que a gente coloca com arroba antes de uma função aqui, tá, pessoal? Eu vou colocar um decorator aqui. Decorator é esse camarada que começa com arroba aqui, tá? Então eu vou colocar um decorator chamado property. O que que ele faz? Ele vai pegar esse CPF e vai considerar como se isso fosse uma propriedade e não um método, que eu não preciso fazer CPF assim, ó. Eu posso botar diretamente CPF e ele vai entender que esse CPF é uma propriedade. Vamos fazer o seguinte, para não confundir com a variável da classe, que também chama CPF, vamos botar essa variável da classe com um tracinho aqui, internamente aqui, e o que vai sair vai estar sem o tracinho. Então aqui, quando eu pegar o CPF, eu vou pegar o CPF com tracinho, que é o da classe, e vou retornar o CPF, que é esse método que eu transformei numa propriedade. Vamos lá. E o get, como é que eu faço? Ou melhor, e o set, como é que eu faço isso aí? No set, eu vou vir aqui, vai se chamar CPF do mesmo jeito, eu vou armazenar isso dentro de CPF, beleza? Só que aqui eu vou criar um decorator chamado CPF.setter. Olha só, agora esse CPF é um setter, beleza? E eu consigo chamar diretamente esse CPF aqui como se fosse chamado diretamente um parâmetro e armazenar, mas ele na verdade está chamando esse método. Vamos rodar então. Olha só, ele deu um erro. Por quê? Porque eu estou tentando chamar o pessoa nome e na verdade eu renomeei o pessoa nome para tracinho nome. Aqui, para não dar esse problema, eu posso botar o tracinho nome aqui, beleza? Mas normalmente esse tracinho antes aqui a gente usa para variáveis internas e aqui também tem. Só para não dar o nosso... Opa, peraí que eu fiz besteira aqui. Só para não dar o nosso problema aqui, vamos rodar só para a gente ver. Beleza, está funcionando como se fosse diretamente as variáveis. E para eu não precisar usar uma variável interna aqui, eu poderia tirar esse cara daqui. Ou vamos fazer o getter e o setter daqui, já que eu estou fazendo. Ó, property, def, nome. Vai precisar do objeto, né? Porque eu vou ter que retornar quem? O self.nome. E da mesma forma, eu vou precisar do nome.setter e vou botar um def nome, onde eu passo o objeto e também uma variável qualquer, né, x, sei lá, nome, que é o que eu vou passar para armazenar aonde? Dentro do self.nome com tracinho, vai receber esse nome aqui. Pronto, já tem o meu getter e setter para o nome e eu não preciso mais usar esse cara dessa forma. Beleza? Ele está transparente como se fosse o primeiro caso, que é o método, a forma melhor de a gente usar isso aqui. Detalhe que não rodei o primeiro código, né? Para variar, esqueci quem? 2 pontos. Vamos lá, rodamos. Rodamos, funcionou, beleza. Entrei com o CPF sem tracinho, chamei diretamente o parâmetro aqui, né, o parâmetro da classe CPF, mas aqui dentro eu disfarcei esse parâmetro essa propriedade de uma classe, um método onde eu trabalho esse CPF aqui, tanto para armazenar quanto para mostrar. Beleza? Então são essas 3 formas aí de fazer
trabalhar com getter e setter no Python, eu recomendo a primeira, que é mais direta, ou a terceira, que quando você precisa manipular essas propriedades, esses parâmetros da classe. Beleza? O segundo não fica tão, o código não fica tão limpo igual essa aqui, então seria o que eu não recomendaria fazer da segunda forma, que seria com get nome, set nome, esse tipo de coisas aí, esses métodos, beleza? Ou você chama os parâmetros aí, as propriedades diretamente, ou você cria getter e setter usando decorators aí. Tem um detalhe aqui, tá? Essa ordem aqui importa. Se eu tentar colocar o setter antes do getter, ele vai me dar um erro aqui. Eu descobri isso aqui outro dia, tá? Ele vai falar que o nome não está definido e vai dar um erro aí. Então, você sempre, quando for fazer o setter de uma variável usando decorator, você primeiro precisa ter o getter dela aí, beleza? Para não ter problema. É isso aí então, o vídeo foi esse, falou, até o próximo vídeo.